Do Gênesis, no capítulo de número 19. Seja Deus glorificado pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Livro do Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, aleluia. Versículo de número 12. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 19 e no versículo de número 12. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Gênesis 19, versículo de número 12. Todos encontraram, digam amém. Amém. Gênesis 19 é o primeiro livro da Bíblia, 19º capítulo, 12º versículo. Gênesis 19, 12, diz assim: Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes atrás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquelas cidades, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Tua palavra é a verdade. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Deus, fala conosco, Senhor, através desta palavra. Esta palavra que nos enriquece, esta palavra que nos alimenta, esta palavra que nos sustenta, esta palavra, Senhor, que nos dá a direção, esta palavra que nos santifica. Quero pedir agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, fale aos nossos corações para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Podeis vos assentar, queridos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças damos a Deus por esta palavra. Você veio ouvir a palavra de Deus? Graças a Deus tem 3 pessoas ou 4 que vieram ouvir a palavra. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Isso é bom, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E nós estamos aqui para fazermos a vontade do nosso Pai. E queridos, nós temos em Gênesis 19 uma passagem muito interessante, curiosa, intrigante, porque nos traz a história, o relato bíblico que até os dias atuais tem desdobramentos históricos milenares. Quando nós encontramos, por exemplo, o Mar Morto. Você já ouviu falar do Mar Morto? E exatamente morto por não ter nenhuma espécie de vida, nem vida vegetal, nem vida animal, embora um milagre dos últimos tempos esteja acontecendo no Mar Morto por cumprimento da palavra de Deus, mas o mar é chamado morto exatamente por conta da alta quantidade de sal, né? Então não tem peixes porque a água é repleta de sal, nem pássaros sobrevoam o Mar Morto, exatamente por não ter peixes, vegetais e coisas dessa natureza. Por quê? Porque exatamente ali onde hoje é o Mar Morto era a região, ou as regiões de Sodoma e Gomorra. A Bíblia Sagrada nos diz que Ló, sobrinho de Abraão, Ló saiu com o seu tio Abraão de Ur dos Caldeus. E a Bíblia Sagrada nos apresenta que Ló vai embarcar nesta caravana com Abraão e Sara, e algumas coisas acontecem nesta caminhada, nesta trajetória de Abraão com Ló. Alguns incidentes vão acontecer, como por exemplo, a Bíblia diz no capítulo de número 16, capítulo 14, que houve guerra de 4 reis contra 5, e no versículo 12 diz que Ló foi levado cativo. Mas observe também, queridos, que antes disso acontecer, Abraão e Ló, no capítulo 13, Abraão e Ló tiveram que se separar. E tiveram que se separar por conta de alguns desentendimentos entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. A terra, o território já estava pequeno, porque ambos estavam trabalhando com ovelhas, com gado, com plantações, e os pastores de Abraão e de Ló estavam se desentendendo. Abraão, pela fé, ele chama o seu sobrinho Ló e o orienta: Ló, escolha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Irmãos somos, não é bom que vivamos assim em discussões, em brigas. Vamos nos separar e você tem todo o direito de escolher. Abraão então abre mão do seu direito como tio, como patriarca. Abraão, ele abre mão de tudo aquilo que ele poderia exercer como autoridade, como mais velho, como tio, como patriarca, e ele dá esse direito a Ló. Ele diz: Ló, você pode escolher.
E a Bíblia Sagrada diz que Ló levanta os olhos para as campinas de Sodoma e Gomorra, que naquele tempo era como o jardim do Senhor. O texto sagrado diz que Sodoma era como o jardim do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que Ló levantou os seus olhos e fez a sua escolha. E quando Ló faz essa escolha, ele o faz baseado no que ele via. Por isso Ló representa os crentes que andam pela vista. Abraão, todavia, não anda pela vista, mas como outrora, Abraão anda pela fé. E por isso ele é chamado o pai da fé, porque quando Ló faz a sua escolha pelo que ele viu, Abraão, como disse o apóstolo Paulo, não andamos por vista, mas andamos pela fé, glória a Deus. Porque a fé é o firme fundamento, segundo o autor aos Hebreus pelo Espírito Santo, das coisas que não se veem, mas que se esperam. E pela fé, Abraão ainda, antes de ser chamado Abraão, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele ouviu não a voz do coração, mas ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus direciona, a voz de Deus dá esclarecimentos, e que nesta noite ouçamos também a poderosa voz de Deus. Porque nós temos o contraste entre duas figuras, Abraão e Ló. Nós temos aqui o comportamento de duas figuras importantes da história dos patriarcas no Antigo Testamento, logo do Gênesis. Mas observe, queridos irmãos, que a vida de Ló nos traz alguns alertas que pelo Espírito Santo eu quero trazer à igreja de Jesus nesta noite. A vida de Ló, ela nos aponta aqui alguns sinais que nos servem de alertas. E como estamos falando hoje num culto de família, ou para famílias, aqui nós temos duas famílias, e duas famílias que se comportam diferentes. Não são famílias perfeitas. Não vim aqui apontar a família de Abraão como uma família perfeita. Abraão teve também os seus momentos de erros, os seus momentos de vacilos, como todos nós temos. Abraão chegou a omitir a verdade ou a mentir por conta da sua esposa Sara quando desceram para o Egito. Sara também teve um momento em que riu da promessa que o Senhor Deus fez para ela, quando os anjos de Deus chegaram à tenda e anunciaram que ela ficaria grávida. Ela riu. Não estou aqui para dizer que Abraão e Sara eram perfeitos, mas as escolhas que fizeram e da maneira que se comportaram por meio da fé e das promessas do Deus Todo-Poderoso, fez com que seguissem o caminho da fé, o caminho da verdade, o caminho da palavra. E quem anda no caminho da fé, da verdade, da palavra de Deus, só pode ter vitória no final da trajetória. Porém, nós temos do outro lado um Ló emotivo, um Ló levado pela vista, um Ló levado pelo que via, pela euforia, pelos sentimentos. Isso aqui é um perigo. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Às vezes nós dizemos, ou ouvimos dizer: siga a voz do seu coração. Não, não siga a voz do seu coração, siga a voz de Deus. Porque o nosso Deus é presciente, o nosso Deus é onisciente, nosso Deus sabe, contempla tudo antes de acontecer. Se você está sem saber para onde ir, se você não sabe tomar a decisão correta, aleluia, dobre o seu joelho e peça a direção do Espírito de Deus, porque o Deus que guiou Abraão, o Deus que guiou a Moisés, o Deus que guiou a Noé na construção da arca, o Deus que
guiou os hebreus durante a trajetória no deserto rumo a Canaã, esse mesmo Deus é o Deus que direcionará os nossos passos para tomarmos a melhor decisão e sermos salvos. A Bíblia Sagrada diz que Ló, ele vai para Sodoma, e a Bíblia Sagrada fala que lá ele mora com a sua família, lá ele se sente confortável com a sua família. Agora observe, era um lugar bonito, chamativo, um lugar interessante aos olhos dos homens, aos olhos de Ló, mas não aos olhos de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus não vê como vê o homem. O homem sempre vê o que está diante dos seus olhos. Foi assim até com o profeta Samuel. Não estamos falando de um ímpio, estamos falando de um profeta, que diante dos seus olhos viu homens com aparência e até capacidade aparente para governar, porém o Senhor Deus vê aquilo que os olhos dos homens não veem. Enquanto Ló viu uma cidade boa para morar, o Senhor Deus disse: essa cidade tem homens terríveis, pessoas de comportamento depravado, pessoas que não seguem a ética, pessoas que não seguem a santidade, pessoas que se esquecem de Deus, pessoas totalmente longe do Senhor. Tomemos cuidado com as nossas escolhas e peçamos ao Senhor Deus: Senhor, abra os nossos olhos para contemplarmos e vermos o que os nossos olhos materiais ou carnais não enxergam. Abra os nossos olhos para que vejamos aquilo que os nossos olhos aqui não veem, mas os olhos espirituais serão abertos para contemplarmos. E o Senhor Deus é especialista em abrir olhos. Ele abriu os olhos de Geazi, lembra? Quando Geazi se viu cercado e disse a Eliseu: ai meu senhor, estamos cercados. Então Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele contemple aquilo que ele não está vendo. Que Deus abra os seus olhos e os meus olhos aqui nesta noite. Ló não estava com seus olhos abertos para a triste realidade de Sodoma. E lá ele viveu, e lá ele cresceu, e lá ele construiu a sua casa, lá ele tinha suas filhas. Vamos contextualizar como se fosse hoje. Elas crescendo, estudando, trabalhando, se formando, perto de casar, porque o texto nos informa que Ló já tinha os seus genros. Versículo de número 12, tem genros, elas estavam se preparando para casar. Estava tudo andando muito bem, até que Ló recebe uma visita inusitada, diferente. Esta visita, talvez uma visita que você não gostaria de receber. Não pela visita, mas pela mensagem que a visita traz. A visita chega à casa de Ló dizendo: Ló, você tem que sair daqui com a sua família, porque Deus vai destruir essa cidade. Quem de nós gostaríamos de, após terminar a casa, fazer o acabamento, colocar o carro na garagem, filhos estudando, se formando, tudo bem, a chegar uma mensagem, um e-mail, uma ligação, um oficial de justiça, seja lá quem for, dizendo: sai da casa e não leve nada, porque vai descer fogo do céu e destruir tudo. Foi esta a mensagem que Ló recebeu. E Ló recebeu esta mensagem, diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 12. Veja que antes de receber a mensagem, quando os anjos entram na casa de Ló, os homens daquela cidade que eram terríveis, depravados, batem a porta e dizem: Ló, nós vimos que 2 homens entraram ali, porque eram anjos materializados, mensageiros de Deus, que desceram ali e foram falar com Ló e disseram: traga esses homens para fora, porque nós queremos conhecê-los. O texto da Revista e Corrigida diz conhecê-los. Se você pegar uma versão como a NVI
ou a Nova Almeida Atualizada, ou até mesmo a linguagem de hoje, você vai entender que este termo conhecer é ter contato, relacionamento físico e sexual. Estes homens eram tão terríveis que disseram: traga esses anjos para fora, porque nós queremos, eles dizendo, abusar destes homens. Veja a situação dos moradores de Sodoma, pessoas que não respeitavam, pessoas que não temiam a Deus, pessoas totalmente depravadas. Era neste contexto que Ló estava morando com a sua esposa e com as suas 2 filhas. E meus queridos irmãos, este ambiente que Ló vive interfere ou influencia negativamente este homem, porque ele diz: não, eu tenho 2 filhas virgens aqui. Queridos, um pai jamais vai entregar 2 filhas virgens para serem abusadas. Mas Ló, talvez alguém diga: não, mas Ló queria defender os anjos. Nem para defender anjos Ló deveria ter oferecido as suas filhas aos homens. Mas aquele ambiente era tão terrível, aquele ambiente era tão depravado, que Ló já estava, queridos irmãos, cedendo às pressões do meio. Tomemos cuidado com as nossas escolhas e com as nossas decisões, porque Sodoma e Gomorra remete exatamente o período de trevas em que estamos vivendo nesta sociedade. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa família, as nossas crianças, os nossos filhos, jovens e adolescentes precisam ser protegidos. E se houver um homem de Deus, vai dizer: ninguém toca na minha família, ninguém toca nas minhas filhas, nos meus filhos. Nós temos que levantar a voz como profeta de Deus e dizer para o mundo: nas nossas crianças o inferno não toca. Nas nossas crianças, e na simplicidade, na pureza e na inocência dos nossos filhos, sejam eles crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens ou adultos, Deus quer levantar homens como Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, Abraão reuniu 318 homens e disse: vamos resgatar o meu sobrinho. Olha a diferença. Abraão, um homem de fé, é aquele que diz: não vou deixar meu sobrinho lá. Poderia dizer: Ló escolheu errado, ele que se vire, o problema é dele. Abraão não se comporta assim. Não, Ló não ficará preso, nós vamos resgatá-lo. É como o Senhor Deus, quando disse para Faraó, ou para Moisés, cultuar no deserto. Moisés falou com Faraó, e Faraó falou: tudo bem, vocês podem ir, mas as crianças e os velhos vão ficar aqui, os animais vão ficar aqui. Moisés disse: nenhuma unha vai ficar aqui, não vai ficar nenhuma unha. Você está entendendo? É esse o comportamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós vamos para o culto, as crianças vão também. Nós vamos para o culto, os jovens vão também. Nós vamos para o culto. Não, eu não quero. Você vai também, porque nossa casa serve ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não abra mão da sua família. Não entregue as suas filhas para a prostituição. Não entregue os seus filhos para a sensualidade. Não entreguemos, meus queridos irmãos, os nossos filhos para serem abusados pelo mundo. Deus quer levantar homens como Abraão, como Moisés, como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante a sua mão se você recebe esta palavra de Deus. Não entregue a sua casa. Não entregue. Não entregue. Ló ofereceu suas filhas. Não ofereça. Não ofereça. Não ofereça. Não, mas eu vou deixar eles aqui porque senão... Não. Onde você estiver, eles têm que estar. Você é responsável. Você é o sacerdote do lar. Você é a sacerdotisa do seu lar. Se lá na sua casa só você, irmã, serve a Deus, então a responsabilidade é sua, de levar os seus filhos nos retos e santos caminhos do Senhor.
Mas parece que Ló, ao tomar decisões erradas de ir para Sodoma, andou por vista. A Bíblia Sagrada fala que Ló estava sendo influenciado pelo meio. Isso é muito problema muito sério. Nós precisamos ser influenciadores, não influenciados. O mundo não pode influenciar a sua casa. As novelas não podem influenciar o seu comportamento. O mundo, com as suas paixões e concupiscências, os programas de reality show não podem reger o comportamento daqueles que temem a Deus. O nosso norte é a palavra, a nossa base é a palavra, o nosso regente é o Senhor, é o divino Espírito Santo. Nós não temos que seguir o curso deste mundo. Mas todo mundo faz. Lembre do conselho da vovó e da mamãe: você não é todo mundo. Aleluia, meu Deus, oh glória. Afinal, você não é do mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Disse Pedro que somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos apenas de passagem aqui. E enquanto passarmos aqui, o nosso comportamento, a nossa ética precisa ser cristã. Mas é coisa da idade. O mundo está assim. É o século 21. É a era da pós-modernidade ou da ultramodernidade. Não interessa. Os princípios da palavra precisam ser mantidos, conservados. Nós precisamos manter a integridade de homens de Deus e mulheres de Deus. Ló estava sendo influenciado. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele foi falar com o genro, os dois genros, versículo 12, ele foi tido como zombador. Basta você olhar para o texto, versículo 12 e 13. Ele foi tido como zombador. Quero dizer, parece que Ló não estava evangelizando os seus genros. Parece que Ló não fazia culto doméstico. Parece que Ló era aquele tipo de crente que só deixava para ouvir de Deus, falar de Deus, quando estava na presença do seu tio Abraão. Ló é aquele crente, sabe de que tipo? Aquele crente carrocinha de engate. Já viu? Quando tem um carro e tem uma carrocinha com engate atrás, só se move quando o carro está puxando. É exatamente isso. Ló só funcionava enquanto estava com Abraão. Ló precisava ser defendido e protegido pelo tio. Sabe por que nós não vemos muitas transformações? Porque algumas pessoas estão ancoradas, penduradas na oração da sua mãe, na oração do seu pai, na oração da sua avó. Está na hora de você parar de dizer Deus da minha mãe e dizer meu Deus. Porque diz o Salmo 91: tu és, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Está na hora de nós dizermos: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Pare de dizer Deus da minha avó e diga hoje: Ele é o meu Deus. Pare de dizer Deus da minha mãe. Sabe o que acontece? O diabo começa a atormentar algumas vidas. Vai lá chamar o pastor, vai lá chamar a missionária, vai lá chamar o profeta, vai lá chamar a mãe, vai chamar o pai para orar por mim. Está na hora de você tomar uma decisão, rapaz. Está na hora de você tomar uma decisão. Para de ficar pegado na roupa do teu pai, da tua mãe, no vestido, na roupa, no paletó desse, daquele. Para de ficar mendigando oração. Está na hora de você colocar o teu joelho no chão e falar com Deus, e Deus falar com você. Ter experiência com Deus. O diabo está atormentando, arrebentando o lar, a família. Vai lá chamar o pastor. Aí o pastor tem que levantar 2 da manhã para expulsar um demônio numa casa de um crente que não ora, que não busca Deus, que não se enche.
que vive de bênção dos outros, que vive de oração dos outros, que vive de unção dos outros. Está na hora de você levantar desta calçada, em nome de Jesus Cristo. Aquele paralítico na porta do templo ficava pedindo esmola para quem entrava no templo. Para de pedir esmola e entre no templo glorificando a Deus com as suas pernas. Glória a Deus. Eita, meu Deus, glória a Deus. Ló é o tipo de crente carona. Pegava carona em Abraão, pegou carona para sair de Ur, pegou carona para prosperar, pegou carona para crescer, pegou carona para sair da escravidão quando foi preso. Só que teve um momento que Deus falou: Ló, agora a decisão é sua. E quando o Senhor Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu e disse: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Lembra que Ló está lá dentro, Senhor. Lembra que o tio dele teve que interceder, e o Senhor Deus teve misericórdia. O Senhor Deus está falando com você. Está na hora de você tomar uma decisão, e a decisão é sua. Não adianta você esperar que outros tomem decisão por você. Deus me trouxe aqui para dizer: hoje é noite de decisão. E noite de decisão lá na sua casa, noite de decisão na sua família. Tem gente que nunca fala de Deus. Quando fala de Deus, o pessoal diz: ah, logo você quer me dar conselho. Foi isso que os genros falaram. Os genros tiveram Ló como zombador. Quer dizer, você nunca falou desse Deus para nós, agora você vem falar que ele vai destruir. Ah, Ló, você deve estar bêbado. Os genros não acreditam, sabe? A pessoa não tem vida com Deus, aí quando quer falar de Deus, tem gente que não acredita, tem gente que zomba, porque a Bíblia diz que se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas hoje Deus está dizendo que você vai voltar para a sua casa diferente, e você vai abrir a boca, e os teus filhos vão ouvir a voz de Deus através de você. Não precisa você esperar alguém vir de longe para pregar para a tua família. Foi Deus que te colocou lá, foi Deus que te levantou como discipulador, foi Deus que te levantou como coluna na sua casa. Então você vai reconhecer e dizer: meu filho, talvez eu nunca fui um pai tão presente, talvez eu nunca fui uma mãe pulso firme, talvez eu nunca preguei para vocês, mas hoje eu fui num culto e Deus falou comigo, e hoje a situação vai mudar nessa casa, porque nós não seremos destruídos com o mundo. Deus está nos convidando a sairmos deste meio para vivermos a liberdade em Cristo, a salvação, as promessas da vida eterna. Glória a Deus. Você glorifica a Deus aqui? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Está na hora de tomar uma decisão. Volte para sua casa hoje. Sente os seus filhos, sente os seus netos, sente a sua família e fale para eles que a destruição está chegando. Fale para eles do juízo final. Fale para eles da grande tribulação. Fale para eles do inferno de fogo. Fale para eles: o inferno é real. Fale para eles que há um Deus gracioso, há um Deus bondoso, convidando-os a saírem. O Senhor Deus disse através dos anjos: escapa-te pela tua vida. A Bíblia diz no versículos 14, 15 e 16 que Ló se demorava em sair. Quer dizer, ele estava demorando, talvez pensando: mas essa casa é nova, tudo esses móveis aqui é tudo novo. Querido irmão, aquele que está com seu coração aqui vai ficar aqui. Dessa maneira, Jesus. Louvado seja Deus. Coração de Abraão não estava na terra, coração de Jó não estava na terra, coração de Enoque não estava na terra. O coração da igreja não pode estar nessa terra. Glória a Deus. Você lembra quando Jesus, falando àquele moço, disse: vende tudo que você tem, reparte entre os pobres, vem e me segue. Ele abaixou a cabeça e foi embora triste, porque era possuidor de muitas herdades.
O problema não é ser possuidor de muitas herdades. O problema não é você ter 3, 4 casas que, se você tem, glória a Deus. Se não tem, que Deus te abençoe que você tenha. Carros, enfim, não é o problema. O problema é o coração estar em todas essas coisas. Agarrado, apegado. Esses dias nós estávamos numa aula bíblica e uma pessoa disse: mas Jesus não pode vir agora, porque tem muita coisa ainda. O país está crescendo, está desenvolvendo. Quer dizer, pessoas com olhar materialista. Jesus não pode vir agora porque eu não me formei. Jesus não pode vir agora porque eu ainda não casei. Jesus não pode vir agora porque eu ainda preciso reformar a casa, eu ainda preciso trocar o carro, eu ainda preciso... Esses são aqueles que se comportam como Ló e como a mulher de Ló, estão tão agarrados nas coisas desse mundo que ainda dá aquela olhadinha para trás. Deus está falando que vai vir fogo, Ele está dizendo: mas meu guarda-roupa novo com espelho. Deus está falando, vai vir fogo. Ele está dizendo, o meu aparelho, que eu ainda estou pagando 48 vezes no crediário. Ai, Senhor, vai vir fogo. Mas, Senhor, e o diploma que eu ainda não coloquei na parede. Esquece isso, meu filho, esquece isso. Há uma morada, há uma morada eterna, aleluia, onde nós estaremos com Ele. E não se preocupe com ruas de ouro e de cristal, porque tem gente que é tão materialista, que está pensando em ir para o céu para ter rua de ouro. Querido, esqueça a rua de ouro. Nós estaremos lá com o Senhor. Vai ter rua de ouro sim, mas nós não vamos para lá por causa de rua de ouro. Nós vamos para lá porque Jesus está lá, glória a Deus, porque lá nós desfrutaremos da glória do Senhor. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás. Precisou os anjos pegar pelas mãos deles. Sabe por que o anjo pegou pelas mãos? Porque eles estavam atrasando o passo. Eles estavam demorando. Senhor, realmente, será mesmo que vai vir esse fogo? Porque como disse Pedro, desde que nós fomos pequenos, ou éramos pequenos, já ouvi até crentes falando isso. Eu era criança e já tinha esse negócio de Jesus volta, e Jesus nunca volta. Mas considerai isto: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia que se passou. A destruição virá, esse mundo arderá, e os elementos ardendo se desfarão. Jesus mesmo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. João viu novos céus e nova terra, e o mar já não existe. Nós estaremos num novo céu, nós estaremos numa nova terra, e toda essa crueldade, toda essa violência, toda essa corrupção, toda essa mentirada, toda esta sem vergonhice que está no mundo, isso já está para acabar. Aguenta mais um pouquinho, porque nós sairemos e nós escaparemos, aleluia. O Senhor vai nos livrar da ira futura, das taças da sua ira. Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro não experimentarão o dano da segunda morte, mas resplandecerão como astros na presença de Deus. Igreja do Senhor, atende para a palavra de Deus. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ainda hoje na região do Mar Morto, o sal tomou conta de toda aquela região, mas a Bíblia Sagrada diz que Ló e as suas 2 filhas, que não olharam para trás, mas correram até a cidade de Zoar, viram fogo e enxofre descendo do céu, mas saíram guardados e protegidos pela bênção da salvação, aleluia. O Senhor quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se perca, porque o Filho de Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Deus quer salvar os teus filhos.
Deus quer salvar a tua esposa, o teu marido. Deus quer salvar a mim. Deus quer salvar a você. Deus quer salvar. Ele já nos salvou na cruz do Calvário e continua nos salvando todos os dias, nos salvando dos laços, nos salvando das tentações, nos salvando das concupiscências carnais. Todos os dias o Espírito Santo está trabalhando em nosso caráter, em nossa mente, em nosso interior. Mas não deixemos que os prazeres deste mundo, que segundo a Bíblia diz que não são do Pai, são do mundo. O mundo passa, as concupiscências passam, a vaidade passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Escapa pela sua vida. Escapa. Deus te trouxe aqui para dizer escapa. Deus te trouxe aqui para dizer: tudo isso é passageiro, está se acabando e vai vir fogo aí. Creia você ou não, vai vir fogo aí. Goste você ou não, vai vir fogo aí. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Assim será a vinda do Filho do Homem. Deus está falando com você nesta noite. Escapa pela tua vida. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia do Senhor Deus entrar na sua casa. E quando Ele entrar na sua casa, Ele vai fazer a restauração, a salvação. Vai chegar na tua casa como chegou na casa de Zaqueu. Quando o Senhor entrou, disse: hoje chegou salvação a esta casa. Glória a Deus. Sejamos como a garça que pisa na lama, mas as penas continuam brancas. Glória a Deus. Nós estamos num mundo de pecado, de corrupção. Alguém vai dizer: mas todo mundo está fazendo. Mas as autoridades não dão exemplo. Esses aí não dão exemplo. Aqueles ali não dão exemplo. Você não tem nada a ver com eles. O seu negócio é com Deus. O seu compromisso é com o Senhor. É com a palavra de Deus. Não nos comportemos como os mundanos. Não nos comportemos como os carnais. Não nos comportemos como os zombeteiros. Não nos comportemos como os pagãos. Vamos nos comportar como os santos de Deus, como Abraão, que ouvia a voz de Deus e obedecia. O homem de Deus que levantava altar, o homem de Deus que levantava a sua vida de oração e oferecia sacrifícios a Deus. O homem que andava na estreita obediência e relacionamento com o Senhor, e foi-lhe imputado como justiça. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, salvou a Ló e as suas duas filhas, mas a sua esposa ficou para trás. Eu quero finalizar dizendo isso para você. Você não vai poder salvar ninguém na sua família. Você vai poder pregar para eles. Você vai poder avisá-los. Você vai poder segurar nas mãos deles. Mas aquele que olhar para trás, diz a Bíblia, que a alma do Senhor não tem prazer nele. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não olhe para trás. Está difícil, mas não olhe para trás. Está sendo apertado, não olhe para trás. Está sendo tentado, não olhe para trás. Está sendo oprimido, não olhe para trás. Está sendo seduzido, não olhe para trás. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. Fique de pé comigo, por favor. Você recebe essa palavra de Deus? Eu pergunto de novo: você recebe a palavra de Deus? Vamos orar pela salvação agora, vamos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor justificou a Ló pela sua infinita graça e misericórdia. No Novo Testamento nós encontramos Ló como justo, o justo Ló, justo porque foi justificado por Deus, tendo paz com Deus. Somos justificados, não porque eu sou justo, mas porque a justiça do justo me justificou. Você pode receber Jesus como justo juiz, ou você pode receber Jesus como advogado. Se você quiser Jesus como teu advogado, entregue a sua vida para Ele agora. Entregue a sua vida para o Senhor.
Entrega a sua alma para o Senhor, porque Jesus quer te salvar da perdição. Jesus quer salvar você do fogo. Jesus quer salvar a mim do fogo. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Ele vai dizer: hoje chegou salvação a esta casa. Ore comigo agora pela salvação da família.